trânsito, o que você faz lá, seja no momento de entretenimento, no trabalho ou em qualquer outra coisa? O perfume boticário, o perfume natura, o perfume importado ou o perfume de Cristo? Qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa prioridade? Exalar o perfume feito por homens, não o perfume de Cristo. Exalar o perfume de Cristo dentro do contexto que nós vivemos, em que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno e que o homem ímpio vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Meu querido, você acha que vai conseguir exalar o bom perfume de Cristo copiando o mundo? Vivendo uma vida relaxadamente como aquele que o Senhor fala que havia aquele jovem que era muito rico e que construiu muitos celeiros, colocou lá sua produção lá e come, alma, regala-te, porque eu tenho mantimento todos os dias, eu preciso. Aí chegou Jesus e veio para ele: louco, se hoje pedir contas da tua alma, para quem será? Talvez você esteja como esse jovem que o próprio Cristo fala, vivendo a sua vida regalada, acha que está na ambulância, acha que o fato de ter pastor a dúzia por aí, nos YouTubes da vida por aí, igreja, você pode escolher qual tipo de roupa que você quer, no sentido de igreja. Quer roupa slim, quer roupa que cobre o seu corpo, quer roupa que desenha o seu corpo. Você pode escolher qualquer tipo de igreja aí. Hoje você tem essa opção. A igreja hoje é como o seu guarda-roupa. Mas o fato é que você, como Cristo disse para esse jovem, louco, se hoje pedir contas da tua alma, para quem será? Para quem será? Uma outra verdade que nós aprendemos aqui, que você vai comparecer, sim, todos nós vamos comparecer, sim. Ocorre que você não vai ter vamos colocar assim, essa conjuntura que hoje nós temos no mundo jurídico, do julgamento, de fase em fase, e recorre, não, você vai estar já no Supremo Tribunal Divinal, ponto. Você não vai escolher juiz que olha para a tua cara, que tu é bonitinho, ou que você fez algum favor para ele, não, é o Deus justo, que julga justamente. Sabe qual é o pior? Que você vai estar lá, que é outra verdade, cada um enfrentará o tribunal de Deus na terrível solidão da alma. Você não vai estar lá tendo um advogado para poder, não. A tua alma, terrível solidão, é você, Deus. Você não vai ter para me salvar, não, vai pagar a minha, como é que fala, para poder sair? Só você e Deus, só eu e Deus. E a varredura é na tua alma. Ele vai olhar desde quando você foi concebido, desde quando você saiu da fase da inocência até o teu comparecimento no tribunal. Ele vai olhar tudo. Tudinho ele vai estar observando. Nos tribunais que nós temos hoje, empreitada muitas vezes é com base na cor da pele, com base na posição ou com base no conhecimento. Como, por exemplo, às vezes neste mundo pode usar-se méritos de outra pessoa, como por exemplo, algum jovem pode se salvar de alguma pena ou condenação ou consideração de seus pais. Esse aqui é filho do juiz tal, ou então que é filho do presidente tal, ou é filho do prefeito. Então, ignora.
Vice-versa. Às vezes o marido é absolvido porque é filho de tal, ou digo, é esposo de tal fulano. Talvez fulana é absolvida porque é esposa de tal fulano. Lá no tribunal de Deus não. É só você e Deus. E se você não tiver parentesco com Deus, por meio de Jesus Cristo, não é solução. É só por meio de Cristo. Nesse terrível encontro que nós vamos ter, que você vai ter, na sua solidão com Deus, qual é a solução então? É que aqui você pode, quem tem condição, contratar um catálogo de advogados, um escritório de jurídico. Eu falei outro dia aqui, né, uma causa que eu coloquei, porque hoje há esses advogados, esses escritórios de advocacia de grande referência, e você, dependendo da sua posição, você pode recorrer para esses advogados. A esses advogados de referência, não é porque eles têm muitas vezes, no caso, conhece a lei de cabo a rabo e conhece as falhas da lei, porque o advogado age na falha da lei. Muitas vezes é porque o advogado é assim com o juiz, é assim com o ministro, é assim com o prefeito. Entende? Só que lá não. Você não vai ter esses advogados. Agora você em Cristo vai ter o advogado. E quem é esse advogado? Coloca lá, por favor. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Cristo é o nosso advogado. Filhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? É o justo advogado, Cristo Jesus, que vai estar advogando. Mas para ele estar advogando, há uma necessidade de você reconhecer quem é ele, de você abrir a sua boca aceitando a ele. Olha o verso 2 fala: e ele é a propiciação. Essa palavra propiciação traz aquele sentido de que é ele que aplaca a ira de Deus, que vai ser despejada sobre você. Quando os profetas maiores e também os menores falam sobre a ira de Deus, o grande dia da ira de Deus, eles falam que vai ser uma coisa terrível. Ainda diz: ai daqueles que desejarem o dia da ira de Deus. Para você se livrar desse grande ira, ele é a propiciação, ou seja, aquele que está aplacando pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém? Pelo teu. Ah, pastor, eu não tenho mais jeito não, eu não tenho uma vida, um passado terrível, assim, assado. Mas ele falando, a sua palavra diz assim lá em Atos: mas Deus não leva em conta o teu tempo de ignorância, mas ordena que hoje você se arrependa dos seus pecados. É uma ordem que ele dá. Para ter Cristo como o seu advogado, você precisa aceitá-lo como o Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, porque assim fazendo, coloca lá agora, Filipenses, você vai cumprir o que está aqui no verso 11, porque ele fala no verso 10: tu porém, porque julgas, e é uma questão que nós temos hoje, está julgando todo mundo, querendo julgar todo mundo, fazendo pré-julgamento, fazendo julgamento, juízo de valor. E o verso 11 fala: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. E aí Paulo transcrevendo,
também o que está lá em Isaías. Em Filipenses ele traz ainda mais elucidado, o verso 10 e o verso 11. Não tem esses que estão brincando e escarnecendo de Jesus, dizendo que Jesus é gay, dizendo que Jesus é travesti, dizendo que odeia Jesus. Não importa o nível do ódio que esse indivíduo tenha contra Cristo, ele vai dobrar o seu joelho diante de Cristo, reconhecendo que Ele é sim Senhor. Ele pode hoje falar o que ele quiser, mas ele vai dobrar-se o seu joelho diante dele e falar: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí? O tribunal de exceção talvez não seja a nossa realidade, mas o tribunal sem exceção é a nossa realidade. Você está preparado? Não precisa você pegar a sua conta, zerar e trazer para a igreja, não. Não precisa você, não, eu vou primeiro mudar a minha vida, não. Ele chama você como está. Ele fala assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O teu fardo já é pesado, a vida de pecado já te escraviza, te maltrata, te penaliza cada dia mais. E o que o Cristo quer é que você aceite esse convite, se arrependa, confesse a Jesus Cristo como o único Senhor, simplesmente isso e nada mais. Vamos cantar.